Estamos de volta para o bloco final desta sexta-feira aqui do Jornal Regional. E como sempre acontece, vamos finalizar a nossa edição de hoje com o quadro Ser Saudável. Hoje vamos falar de alergias. Para isso, a gente recebe aqui o Dr. Alexandro Zavadniak, que é alergista. Doutor, primeiro, boa noite, obrigado por estar aqui. Eu acho que é um tema bastante importante para que a gente aborde aqui, até porque muitas pessoas no mundo inteiro sofrem de algum tipo de alergia. Boa noite, tem razão. A alergia, que tipo de doença que ela é? Ela é uma doença hereditária? Como é que o sujeito adquire? É muito comum? São mais pessoas que têm tendência a ter do que não? Como é que funciona isso? A gente tem que definir a reação de alergia como uma hipersensibilidade. Então, entendendo assim, é algo que o organismo se tornou hipersensível, mais sensível do que o habitual. Então, eu posso ser alérgico a medicamentos, eu posso ser alérgico à picada de insetos, por exemplo, eu posso ser alérgico a substâncias que eu como ou que eu inalo, que eu respiro. Então, são diversas alergias. Se eu tenho uma alergia respiratória, por exemplo, as substâncias vêm pelo ar, eu inalo. Se eu tenho uma alergia alimentar, obviamente eu faço uma reação de sensibilidade anormal a algo que eu comi. Então, nós temos uma grande variedade de doenças alérgicas hoje em dia. Nós moramos numa cidade, o senhor falava de questão respiratória, nós moramos numa cidade muito industrializada, por consequência há um índice de poluição bastante razoável também. A incidência de uma cidade como Araucária desse tipo de alergia é maior do que o normal? Então, independente de nós termos números fechados ou não? A gente sabe que os poluentes são irritantes bastante importantes da via aérea. Então, assim, em locais muito poluídos, qualquer pessoa vai ter mais desconforto respiratório. Em dias mais poluídos nas cidades grandes, todo mundo sofre, né? Mas a gente sabe que os alérgicos sofrem em especial. Então, em situações, indivíduos alérgicos expostos à poluição vão ter maior frequência de sintomas do que a população geral. Mas não existem estudos que mostram, por exemplo, que determinadas cidades têm mais incidência de alergia por conta da poluição. O que você vai ter é mais manifestação respiratória por conta dessa exposição. Bom, como qualquer outra doença, chega num ponto em que ela até traz um risco à vida da pessoa, independente do tipo de alergia, principalmente as alimentares ou a reação alérgica a uma picada de inseto. Quando isso acontece, há que se procurar o mais rapidamente possível um tratamento médico para isso, emergencial até, né? Sim, nós temos uma gama de intensidades de reações alérgicas. Então, por exemplo, eu posso ter rinite alérgica. Então, eu estou persistentemente com o meu nariz trancado, eu espirro, eu coço o meu nariz. Isso me traz desconforto. Eu não durmo direito, eu tenho prejuízo no meu trabalho ou na escola, então eu preciso tratar. Mas, digamos, em relação a risco de vida, eu não tenho. Agora, uma reação, por exemplo, anafilática é o extremo, é a reação alérgica mais grave. As pessoas conhecem bem, por exemplo, reações a camarão alimentares, sim, que é um alérgeno comum. Então, o indivíduo que quase morre, tem dificuldade para respirar, a garganta tranca, aparecem brotoejas no corpo, o corpo coça ou incha. Isso pode acontecer, por exemplo, com insetos como formiga, abelha, vespa. Então, há determinados alérgenos ou substâncias que podem induzir reações mais ou menos graves. Um alerta que eu gostaria que as pessoas entendessem é assim: pessoas que têm reações graves e intensas, reações anafiláticas como inchaço, dificuldade para respirar súbitas, com alguma coisa que ingeriu, que comeu ou que foi picado, por exemplo, tem que ter medicação de urgência e tem que procurar o serviço de urgência o mais rápido possível, porque são reações graves que põem em risco a vida. Vamos pegar um exemplo aqui, alguém que tem alergia ao camarão, ele sabe, ele evita comer, mas alguém que de repente não sabe disso, né, corre o risco evidente, mas a pessoa que tem uma reação, já teve uma reação alérgica dessa, picada de inseto, por exemplo, ninguém sabe onde isso vai acontecer. Há algo que a pessoa possa ter à mão para uma emergência? Ou Sim. só no sistema de saúde que ele vai encontrar? Existem medicamentos de urgência que o indivíduo pode portar para autoaplicação ou autoingestão naquele momento que ele começa a reação. E, por exemplo, ele pode ser picado por uma formiga de uma forma inadvertida. Eu estou lá fazendo alguma coisa e tive a picada. Mas eu posso ter também contato, por exemplo, num prato que foi preparado com camarão e eu não sabia, num buffet. Sim. E eu comecei a ingerir, eu sei e começo a passar mal. Então existem o que a gente chama de alimentos ocultos
que você não consegue visualizar no momento, mas às vezes que foi preparado. Por exemplo, um molho de peixe preparado com camarão. Ou com pimentão, que muitas pessoas têm alergia também. Exatamente, enfim. Em algumas substâncias assim. Então, às vezes a reação alérgica ela é previsível, porque o indivíduo sabe que ele é alérgico, mas às vezes ele não ingere de uma forma consciente. E isso é necessário um receituário médico ou a pessoa pode comprar numa farmácia? Hoje em dia precisa de receituário, inclusive precisa de orientação de como usar, né? Certo. E qual reconhecimento em qual momento utilizar. Então é interessante que a pessoa, nesse caso, tenha orientação para também que não use de uma forma errada e possa ter problemas por causa disso. Para ficar bem claro, doutor, o senhor dizia agora há pouco que a pessoa ela acaba desenvolvendo. Como é que funciona isso? Então, ela não nasceu necessariamente com uma hipersensibilidade ao camarão, à picada do inseto. Isso acontece em algum momento da vida? Sim. Então, assim, nós precisamos ter um contato anterior para que a gente possa se tornar alérgico. Por outro lado, existem em algumas doenças alérgicas uma certa predisposição genética. Então, é assim, na minha família ocorrem alguns casos, eu tenho mais risco de ter. Não necessariamente eu vou ter, Sim. Eu tenho um risco aumentado. E algumas dessas pessoas vão desenvolver. Então, só que eu preciso de um contato anterior. Então, eu preciso ter comido camarão alguma vez na vida ou ter sido picado por um inseto. É raro, muito raro, que no primeiro momento de contato a pessoa já tenha desenvolvido. Porque ela precisa ter desenvolvido um primeiro contato e alguns anticorpos que, quando eu tenho o segundo contato, aquela reação se torna muito exacerbada, muito exagerada. E isso daí coloca a minha própria vida em risco. A alergia, na verdade, é uma forma do organismo reagir demais. Então ele perde o controle. Na verdade, essa primeira reação era para uma tentativa de defesa do próprio organismo, Sim. de preservação da vida. Mas quando ela passa de um determinado limite, ela se torna, ela coloca a risco a vida, né? Sim. Bom, o que a pessoa pode fazer na vida, independente de já ter tido algum tipo de alergia? Isso passa por questão de hábitos alimentares, atividade física ajuda nisso, que ajuda em tantas coisas. O que o cidadão pode fazer até para se prevenir de situações dessas, independente de já ter acontecido? A prevenção, sim. Então, hoje a gente sabe, a gente sempre está discutindo isso, que uma alimentação saudável e com menos alimentos industrializados previne uma série de reações ou manifestações, inclusive alérgicas. Então, uma alimentação rica em frutas, verduras, eu sempre brinco que é a alimentação que a avó da gente fazia, né? E não a alimentação que hoje a gente está fazendo. Então, alimentação saudável, atividade física é importante na prevenção, por exemplo, de alergias respiratórias, como a asma, a bronquite, é fundamental. Então, estilo de vida sempre vai fazer diferença. Agora, em algumas reações alérgicas, por exemplo, o único tratamento se eu sou alérgico, por exemplo, ao camarão, voltando ao nosso exemplo, eu não posso ingeri-lo. Então, é o total evitamento, ou seja, não ter contato. Não há qual, eu vou tomar vou comer o camarão e tomar alguma coisa aqui. Não, é e isso é um erro comum. Esqueça o camarão. Tem pessoas que têm reações leves, começam às vezes com reações leves e acham que usando às vezes ou comendo uma quantidade pequena, não vão ter reações. Essa reação não depende de quanto eu como, mas na verdade de um exército que está pronto a reagir dentro do meu organismo. Então, às vezes, a quantidade é muito pequena e a reação é muito intensa. Bom, nunca me aprofundei, doutor, mas já ouvi falar alguma coisa com relação a uma vacina para alergias. É alguma coisa assim muito distante ou pode acontecer? Não, a vacina é um tratamento bem próximo. A imunoterapia, que é o nome da vacina para alergia, ela já tem 100 anos de uso em medicina. Só que ela tem indicações, ela tem situações alérgicas que eu posso usar como tratamento. Então, por exemplo, para rinite alérgica, para asma ela está indicada, para alergia picada de insetos como formiga ou abelha, eu posso fazer o que a gente chama de dessensibilização, ou seja, uma sensibilização ao contrário. Então eu fiquei muito sensível, eu posso tentar fazer o meu organismo desenvolver uma sensibilidade menor e com isso não ter reações tão graves, ou diminuir o meu sintoma, a frequência de sintomas. E é um tratamento perfeitamente factível e com bons resultados. Bom, doutor Alexandro Zawadniak, o assunto não se esgota numa conversa como essa aqui, infelizmente a gente tem compromisso também com o nosso horário.
De antemão, agradecer a sua presença aqui, mas dizer que certamente seria bom tê-lo aqui outras vezes para falar desse assunto e de outros, já que o senhor também é imunologista. Muito obrigado pela sua presença e foi realmente um bate-papo bastante esclarecedor, acredito eu. Eu que agradeço. Nós conversamos aqui com o Dr. Alexandro Zavagniak, que é alergista, confirmado, e também imunologista. Esteve conosco aqui para o quadro Ser Saudável dessa sexta-feira. E com essa entrevista a gente finaliza a edição de hoje do Jornal Regional, que volta amanhã às 9 da noite, trazendo para você sempre as principais informações da cidade e da região. Encontro marcado, então. A você, muito obrigado pela audiência, uma excelente noite e até lá.